Ok. Então, o que a gente vai ver agora aqui, primeiro a gente vai discutir uma ideia de como é que eu poderia desenvolver um algoritmo aí, mais para o final, aí a gente vai, mais para frente, isso vai se tornar daí, de fato, o nosso algoritmo. Então, vamos primeiro começar com essa ideia, tá? Que é o que a gente chama de análise de links, né? Ou assim, votação por em links. Isso daqui já vai começar a fazer sentido para vocês. Então, primeira coisa que a gente observa é que uma página por si só pode não ter muita informação para fazer o ranking. Tá? A melhor coisa seria você usar a web inteira para fazer o ranking. Tá? Então, o que significa isso? Se eu pego, digito lá o FPR e eu só analiso página por página, talvez isso não faça sentido. Talvez você tenha que fazer uma comparação entre as páginas para dizer qual que é melhor, qual que tem que se posicionar acima lá no ranking. Tá? É isso que está escrito aqui. Uma página sozinha, talvez não te traga muita informação. Tá? A ideia aqui dessa primeira abordagem que a gente vai ver é usar a votação por links entrantes. A gente vai chamar de in-links, né? In-links, são os links entrantes. Então, a gente pode... O que significa os links entrantes, né? Então, se você tem uma página aqui, tá? Uma página a gente quer saber quantos links estão entrando, né? Se tiver muitos links entrando, significa o quê? Essa página é popular. Talvez essa página aqui seja a página que a gente busca, que a gente gostaria de posicionar bem no ranking. A gente tem uma página B que talvez não tenha tantos links, talvez ela tenha que se posicionar abaixo, tá? Talvez o fato dessa página receber muitos outros links aqui faça com que ela seja uma página assim bem importante, né? Bem assim, bem visada. As pessoas citam aquela página, né? Fazem link para aquela página, tá? Mas vamos elaborar aos poucos essa ideia aí, tá? Mas no fundo é isso. A gente quer fazer essa análise por quantidade de links que entram numa página. Então, olha só. É por isso que eu falei que podemos usar os links para avaliar a autoridade, em outras palavras, a importância de uma página sobre um assunto. É que eu coloquei esse termo autoridade aqui porque o algoritmo que a gente vai ver aqui usa esse termo, tá? Autoridade. Autoridade de uma página. Então, por exemplo, se você consultar o FPR, tá? Você vai coletar páginas que contenham um link com a palavra UFPR e faz uma votação através dos seus links para descobrir os mais proeminentes. Tá? Então, por exemplo, tipo, vamos supor que você digitou lá o FPR, tá? E aí você viu assim, olha, essa página lá no, vamos fazer assim, né? Você está olhando o texto lá, o HTML da página. Lá pelas tantas está escrito um monte de coisinha, e de repente está escrito UFPR. E tem um link. Aqui você tem um link, uma URL, tá? Aí você tem uma outra página, tá? Também tem um monte de texto. Lá pelas tantas está escrito UFPR e tem um link, tá? Então, talvez essas páginas aqui, elas levem, né, para o mesmo local. Talvez seja o site, né, talvez aqui seja o www.ufpr.br, tá? Mas pode ser talvez que você tenha outras páginas, né? Também tem lá um monte de link, um monte de texto, de repente chega o UFPR, né? E esse link da UFPR aqui faça um link para um outro lugar, que não é necessariamente esse daqui, o www.ufpr.br. Então, aí que você começa a ver, ó, por exemplo, esse daqui, ó, ganhou foram a votação aqui, né? Votaram 2 que votaram a favor desse cara aqui, por isso que a gente fala uma votação, tá? Esse daqui teve só um cara que votou nele, tá? Então, talvez se você fosse comparar, talvez o que tivesse que se posicionar acima lá no ranking, talvez fosse esse cara aqui, certo? Porque ele foi votado mais vezes, assim. Tá? Essa que é a ideia. Essa que é a ideia inicial. Tá?
Bom, tem alguns poréns, algumas observações aí que é interessante fazer. Primeira coisa, um link para o FPR não necessariamente significa algo bom, tá? Por quê? Pode ser uma coisa que não tem nada a ver, sei lá, uma página que tá falando, só botou um link lá, o FPR, porque tá falando de outra coisa, tá falando de, sei lá, de um monte de outras universidades, talvez, né? Ou às vezes nem de universidades, às vezes era um outro assunto, off-topic, né, que a gente chama. Pode ser uma crítica para o FPR, então, tipo, pô, se você tá criticando, você bota um link, talvez aquilo não seja uma votação, né, que nem a gente, naquela ideia de votar, né, pra página. Pode ser uma votação negativa, vamos supor assim, tá? Ou pode ser até uma propaganda, tá? Pode ser até uma propaganda, certo? Mas assim, a gente meio que vai ignorar essas questões aqui. A gente espera que, na maioria, sejam links com um aval positivo, né? Alguma coisa que diz respeito a, de fato, você está fazendo referência de maneira boa para o site da UFPR, né? Tá? Então, supondo, né, que a maioria dos links tem esse aval positivo, tá? Isso é um dos argumentos que justifica essa análise que a gente vai fazer por links entrantes, né, por inlinks, tá? Uma segunda observação. Mesmo a estratégia simples de votação por inlinks pode produzir resultados bons para páginas populares, tá? E aí, o que significa isso? Se você está falando de páginas que são bem populares, tá? Estou falando de sites grandes, assim, ou da própria UFPR, talvez, né? É interessante que você não precisa, talvez, analisar toda a web, mas talvez só uma parte dela, uma amostra, tá? Porque isso daí é uma questão, assim, é uma análise pesada, né? Você começar a prestar atenção em quais páginas apontam para uma determinada página. Mas quantas páginas você vai pegar? Você vai pegar todas as páginas do mundo, né? Bilhões de páginas, trilhões, sei lá quantas páginas tem. Talvez você não precisa, né? Quando você está pegando em termos mais populares, talvez você pegue alguma amostra ali, assim, às vezes na base de alguns milhões, alguns milhares, já é suficiente para você ter uma conclusão, tá? Por isso que é uma amostra, tá? Tá. Então agora a gente vai começar a discutir assim um pouquinho mais aprofundado assim essa questão aí, tá? Que a gente chama dessa técnica da lista de links, tá? Então assim, vamos supor que você chegou lá no Google e digitou newspaper, né? Tipo jornais, tá? Tem uma diferença você digitar newspapers e digitar o UFPR, porque o UFPR basicamente você quer uma coisa só, você quer o site da UFPR. Quando você digita newspaper, você não quer, sei lá, a definição do dicionário Aurélio do que significa newspaper, né? O dicionário Aurélio nem faz sentido, porque o dicionário Aurélio de português, né? Mas assim, por exemplo, lá, a definição do dicionário lá, né? Eu estou usando newspaper aqui porque é o exemplo que tem no livro lá, por isso que estou usando em inglês aqui. Mas a diferença é que newspaper você pode ter vários, né, jornais, tá? Então, ao contrário da UFPR, não há necessariamente uma única melhor resposta. Há vários jornais de destaque na web, né? Você gostaria de acessar diversos jornais importantes. Essa que é a tua ideia. Percebam que tem uma sutileza aí, mas é uma diferença grande no fundo, tá? Procurar isso e procurar newspaper. Então, como é que a gente faz aí quando a gente digita newspaper? Né? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer a mesma técnica lá da UFPR, tipo, que nem eu coloquei aqui, ó. Se tivesse newspaper, aí é para onde que aponta, newspaper. Será que é só isso? Tá? Tem que ter alguma coisa a mais. Então, o resultado de uma votação por inlinks terá dois tipos de sites. Tá? Alguns vão ser jornais de verdade e outros vão ser sites genéricos. Tá? Por exemplo, às vezes você digita lá newspaper, daí ele vai te levar lá para aquelas portais, tipo MSN, UOL. Às vezes vai para umas páginas tipo do Facebook, às vezes de umas páginas da Amazon, às vezes aqueles portais tipo da Yahoo, aquelas páginas de entrada, assim, então,
tá? Então, a gente tem que saber distinguir aí o que é, primeiro, o que faz sentido mesmo, né? O que é um jornal de verdade e o que é esse lixo que vem junto aí, né? Então, funciona assim. Vamos dizer que você analisou uma parte lá da internet, uma parte das páginas web, tá? E aí você viu que quando você digitava newspaper, tá? Por exemplo, essa página aqui, lá dentro, se a gente fosse abrir ela aqui, né? Era uma páginazinha HTML. E daí aqui tem lá um negócio newspaper. Aqui talvez tivesse um link, né? Às vezes não necessariamente tem um link, né? Claro, eu tô só botando uma situação assim mais pé no chão, né? Mas às vezes você tem newspaper e daí tem um linkzinho do lado. Enfim, você tem a palavra newspaper aqui, né? Se você abrisse essa paginazinha aqui, você teria newspaper, tá? Cada uma dessas daqui era uma coisa parecida com isso daqui, tá? Então, beleza. Então você pegou nessa tua amostra, né? Você pegou várias páginas, você viu que algumas delas tinham links. Só que, claro, cada uma dessas páginas, ela vai fazer, quando você for ver o link delas, elas não necessariamente estão apontando para o mesmo lugar, tá? Então, por exemplo, nessa página aqui, ela tinha lá alguns links, né, relacionados a newspaper. Uma dessas levava para esse cara aqui, ó, SJ Merck News. O outro link levava para Wall Street Journal. O outro levava para New York Times, tá? Essa daqui, ó, já fazia assim, ó, por exemplo, pro SG Merck News, pro Wall Street Journal, New York Times e USA Today, tá? Aí tinha uma outra aqui que fazia também uns links. Aí se, por exemplo, tinha essas daqui que eram aquelas meio perdidas, né? Que faz aquelas coisas meio assim, aponta para esses sites genéricos, né, que eu tinha falado. Então, por exemplo, essa daqui ela apontou para um jornal de verdade, mas de repente apontou lá para aqueles portais, assim, tipo Yahoo, tá? Ou página de abertura, sei lá o que. Tá? Então, aí também, aqui também, essa daqui apontou para Facebook, essa daqui apontou para Amazon, sei lá por quê, tá? Então você tem tudo que é tipo de coisa aí, né? Tem tudo que é tipo de coisa. Então você vai analisar uma porção grande aqui das páginas da internet, tá? Na verdade, assim, a porção você vai analisar essas páginas aqui e ver para onde que elas apontam, tá? E aí você faz a votação. Você vai fazer a votação, tá? Como é que é a votação? Aí você olha assim, ó, esse cara aqui, tá? Essa página recebeu quantos votos, né? Quantos links entrantes? Quantos inlinks? Recebeu 2. Você coloca que ele recebeu 2 votos aqui, né? Aqui também recebeu 2. Aqui recebeu 4. Aqui recebeu 3. Recebeu 1. Aqui recebeu 3. Aqui recebeu 3. Então percebam assim que você tem, por exemplo, tá bom, o New York Times está ganhando, mas você tem sites nada a ver, tipo Amazon e Yahoo estão empatados aqui com o USA Today, né? Inclusive recebe mais votos que o Wall Street Journal e esse outro jornal aqui, tá? Então, assim, a ideia é interessante, mas ainda está faltando coisa. Ainda está faltando coisa. E aí, a gente, ó, observando melhor, a gente ganha uma informação a mais. De páginas que compilam listas de links relevantes à busca, né? Então, assim, muitas das páginas que votaram nas páginas que mais receberam votos, tá? Então, a gente suspeita que essas páginas sejam listas de boas respostas, né? Como assim? Por exemplo, vamos pegar aqui ó, o caso do New York Times, tá? New York Times. Ele recebeu 4 votos. Ele recebeu... Então, assim, como o New York Times ele tá com bastantinho votos aqui, né? A gente suspeita que esses caras que apontaram para o New York Times, né, esses daqui, sejam votantes que sejam bons votantes, vamos dizer assim, né? Que eles tenham informação que New York Times de fato é um jornal,
tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, aí, ó, por exemplo, esse daqui, ó, ele votou pro Wall Street Journal e ele também votou pro New York Times, tá? Aqui, ó, ele votou pro New York Times e pro Wall Street Journal, tá? Então, assim, o New York Times está com uma notinha de 4 aqui, esse cara está com uma nota mais baixa de 2. Mas, de certa forma, a gente teria que refletir aqui, para esse cara, uma nota também, tá? Porque os sites que ele apontou aqui, né? Embora ainda parece que não estejam assim bem, a votação não esteja melhor, correta, né? Como eu falei, o New York Times faz sentido, agora a Amazon aqui já não faz sentido ganhar 3 votos, tá? Então, embora esteja mais ou menos correto, mas a gente talvez tem que voltar e pensar no lado desses caras aqui, tá? Porque talvez esses caras aqui, eles estejam votando em sites aqui que receberam já uma boa notinha, certo? Então é isso que eu disse aqui, ó, que a gente suspeita que alguma daquelas páginas sejam listas de boas respostas, tá? Que nem esse cara aqui, ó, a gente sabe, né, que esses 4 aqui são jornais, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, vocês percebam que ele vota só nos jornais, né? Então a gente teria que, de alguma forma, olha, ele votou só nos jornais, não votou em nenhum site daqueles que é lixo. Então, de alguma forma, a gente tinha que dar uma nota para esse cara aqui, tá? Uma nota. Dizer assim, olha, esse cara votou, mas ele é um bom votante, vamos dizer assim. Então, aí a gente faz o processo inverso, né? Então, o que acontece? Que a gente pega, vai dar como nota dessa página aqui, tá? A soma das notas da página que ele aponta. Então, por exemplo, aqui vai receber 8 porque é o 2 com o 2 com o 4, tá? Nesse daqui, né, vai ficar 11 porque é 2, 2, 4 e 3, tá? Então, você faz isso para todos os que apontam, né? E aí vai, de certa forma, refletir essa, né? Por exemplo, esse cara aqui que tem uma nota maior vai refletir essa lista, né, de jornais, no caso aqui, a lista que tem a maior nota, tá? Só que aí você começa a pensar agora ainda, né, mais para frente, porque se você acabou de falar assim, olha, eu acabei de atribuir notas para as listas de links, né? Técnica da lista de links. Se eu acabei de atribuir nota para as listas de links, agora esses votos aqui que acabam não fazendo mais sentido, né? Esses votos aqui, tá? Porque na verdade você teria que dar o voto baseado no peso desses caras aqui. Porque antes era como se a gente tivesse assim, cada um com peso 1, né? Tá? Então a gente pegou, por exemplo, somou aqui, deu 2 votos aqui, tá? Só que agora não, agora, por exemplo, esses dois caras, esse daqui tem um peso bem grande, tem um peso de 11. Se for comparar com, por exemplo, esse daqui, ó, tem um peso de 3. Então o voto desse cara de peso de 11 deveria valer mais ou menos umas 3, 4 vezes a mais do que, né, o cara com peso 3, tá? E aí o que você faz? Aí você faz mais um passo, que é recomputar esses votos aqui, tá? Então como é que você faz? Simples. Simplesmente soma agora com as notas aqui. Então, ó, esse daqui recebeu 19, por quê? Porque tinha essa lista de links e essa lista de links que estão apontando para ele. Então, 11 com 8 dá 19. Tá? Mesma coisa aqui, ó, 19. Esse daqui já fica com 31. Tá? Você faz somar aqui, vai ser o 19 mais o 7 mais o 5. Tá? Dá 31. E beleza, aí o que você pode fazer novamente? Então, assim, percebam que é um processo repetitivo aqui, né? Porque, assim, você agora que você tem essas notas, essas novas notas aqui, você pode recalcular essas notas aqui também, tá? Porque agora, como atualizando as notas dos supostos sites de notícia, né? Você pode atualizar daí as notas dos
das listas, né, de links, tá? Então, ó, agora temos votos melhores do lado direito da figura. Até esqueci de comentar isso daqui, ó. Se você for parar para ver agora, olha como já está fazendo bastante sentido, né? Os que de fato são jornais, ó, eles estão com as maiores notas, ó, 31, depois 24, depois 19 e 19. E aqueles que eram lixos, né, já caíram a nota, ó, tipo 5, 15 e 12, tá? Então, antes a situação era diferente, né? Antes esses caras, por exemplo, Yahoo e Amazon aqui, estavam com notas bem altas, assim, né? Até ganhando desses jornais aqui, tá? Então, agora parece que a coisa está meio que se estabilizando aí, está formando, assim, vamos dizer, o score verdadeiro, né? Por exemplo, o New York Times seria posicionado por primeiro na busca, e o USA Today seria posicionado por segundo, e assim por diante, tá? Então, como eu falei, a gente pode continuar esse processo aí, né? Usar esses valores para obter valores ainda mais refinados para a qualidade das listas do lado esquerdo da figura. E aí que vem essa ideia, né, da melhoria repetida. A gente vai atualizar um lado de cada vez, várias vezes, refinando cada vez mais os valores. Tá? Então, assim, essa ideia aí que eu expliquei, dessa lista de links, né? Isso sugere um método, né, um algoritmo de ranqueamento, tá? Na busca da web. Tá? Então, esse algoritmo chama-se de hubs e autoridades. Tá? Esse algoritmo foi desenvolvido pelo John Kleinberg, tá? Que é o autor do livro que a gente usa, né? Um dos autores. Tá? E esse algoritmo foi desenvolvido pelo John Kleinberg, ficou extremamente famoso porque foi usado pelo Yahoo. Tá? Foi o que fez o Yahoo se tornar um grande site aí, né? Principalmente antes do Google, tá? Então, antigamente você tinha, assim, algoritmos que a gente nem sabe como é que é. A gente tinha uns sites, assim, que eram bem ruins, assim, tá? Tipo Alta Vista, que era um site antigo lá, que todo mundo usava porque aparecia um monte de resultado, mas os resultados não tinham nada a ver, assim. E aí veio o Yahoo. E aí eles usaram esse algoritmo Hubs e autoridades do Kleinberg, tá? Depois, né, veio o Google, mas vamos com calma. Vamos primeiro ver esse daqui do Yahoo, do John Kleinberg, o Hubs e Authorities, né, que eles chamam, tá? Então, o que é esse algoritmo aqui? As autoridades são as páginas que serão respostas da busca. Lembra que eu tinha usado esse termo, né, autoridade, tá? E os hubs são as listas para a busca. Os hubs são aqueles que estavam do lado esquerdo. E as autoridades, aqueles que tinham as listas, né? E as autoridades são as páginas que a gente quer que retornem na busca lá, tá? Então, para cada página P, a gente estima dois valores. A autoridade de P, tá? E o hub de P. Tá? O valor como uma potencial autoridade e o valor como um potencial hub. Tá? Parar para pensar mesmo assim, às vezes as coisas, elas meio que podem se... do jeito que está escrito aqui, uma mesma página pode ser tanto um hub quanto pode ser uma autoridade, tá? Mas eu acho que a princípio a gente pode ignorar isso daí, tá? Mas isso faz sentido, né? A gente pensar assim que uma página pode ser tanto um hub quanto uma autoridade, porque se a gente pega lá uma amostra das páginas, a princípio a gente não sabe quem que é hub e quem que é autoridade ali, né? É tudo página, tá? Então, no momento que a gente faz uma busca, tipo newspaper, daí a gente começa a ver quem vota em quem, e aí, né, começa a evoluir esses valores aí de hubs e autoridades, né? Esses valores, o alt de P e o hub de P, tá? Então, no início, a gente começa assim cético, tá? A gente começa dizendo que os valores para todas as páginas é igual a 1, tá? Porque cético, porque a gente está falando que todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo peso, né? Aí, à medida que o processo vai evoluindo, que a gente vai alterando os pesos e dando daí, né, as votações com pesos, igual a gente viu antes, tá? Como é que é a regra da atualização da autoridade? A autoridade, lembrando, são as páginas que a gente quer que apareça lá no ranking. Então, para cada página P, atualizar o alt de P, né, esse valor, como sendo a soma dos valores de hub
de todas as páginas que apontam para ela, tá? Então tem uma página aqui, P, né? Como é que a gente atualiza, né, o alt de P dela, né? O alt de P. Então vai ser a soma do hub dessa daqui, né? Vamos dizer do hub de A, do hub de B, do hub de C e do hub de D, tá? A gente não vai somar o valor de autoridades aqui, né? A gente não vai somar o valor de autoridades, porque eu falei, pode ter essa confusão, às vezes de uma página, talvez a gente não sabe se é hub ou se é autoridade, e por isso que a gente tem que ter os dois valores, tá? Pra gente atualizar esse daqui, a gente tem que somar os valores de hubs, tá? E a mesma coisa aí quando você quer atualizar a regra quando você quer atualizar o valor de hub, né? Então a regra de atualização de hub, para cada página P, a gente atualiza o hub de P como sendo a soma dos valores das autoridades de todas as páginas que ele aponta, né? Então, por exemplo, esse cara aqui poderia apontar para uma página P', vai ter a alt de P', né? Então, o novo valor de hub da página A seria a soma da autoridade de P e da autoridade de P', porque são as duas páginas que ele aponta, tá? Sim, na verdade é a mesma coisa que a gente já viu ali antes no exemplo, mas a gente só está dando, assim, deixando um pouquinho mais com formato algorítmico, né? Agora sim, né? Agora aqui tem um algoritmo mesmo aí, né? Então, hubs e autoridades. Método baseado na melhoria repetida. Primeiro passo, comece com todos os valores, hubs e autoridades igual a 1, tá? E aí, escolha um número de passos K, tá? Quem que é esse número de passos K? A gente já vai comentar um pouco sobre isso daí, tá? Mas vamos dizer que a gente tem um número K, tá? A princípio a gente vamos supor que você seta lá um valor igual a 100, sei lá, 10, não sei, tá? E aí você faz esse número de passos K aqui é para você fazer aquela sequência de K atualizações de hubs e autoridades, tá? Então, atualizou hubs, atualizou autoridades, deu um passo. Daí, novamente, atualiza hubs, atualiza autoridades, segundo passo. Terceiro passo, vai fazendo isso daí, tá? Então, você aplica a regra de atualização de autoridade e aplica a regra de atualização do hub, tá? E você vai fazendo essa atualização aí. Igual naquele exemplo que a gente viu. Agora, aqui que é uma coisa diferente, que é o normalize, tá? Normalize é assim, ó. Divida o valor de cada autoridade pela soma de todos os valores de autoridades, tá? Então, justamente o que eu quero fazer aqui é uma normalização. Mesma coisa para o hub, ó. Divida cada valor de hub pela soma dos valores de hubs. Por quê? Porque, vamos voltar no exemplo aqui, ó. Esses valores aqui, se a gente não fizer o passo de normalização, tá? Eles vão só crescendo aqui, né? Eles tendem a crescer, tá? 19, 31, 24, tá? Eles tendem a crescer. A princípio não é um grande problema isso daí, tá? Mas o que você vai ter que fazer é normalizar aqui, tá? Então como é que funcionaria a normalização? Você vai somar 19 com 31, então dá 38 mais 31, que dá 69, mais o 24 aqui, que dá, vamos ver, 70 com 23, dá 93, aí mais 20 aqui, né? Então dá 113 mais 12, então dá 125. 125 é a soma total, então você vai dividir 19 por 125, 19 por 125, 31 por 125, né? Vai dividir todos por 125. E aí, o interessante é que você vai ter um número que está entre 0 e 1, né? Porque, como você pegou e dividiu pela soma, né? Então, basicamente vai ser, assim, uma porcentagem até, né? Tipo, então, qual que é a fração, né? Que, por exemplo, esse cara aqui tá desse todo. Se você somasse todas essas frações aqui, ia dar 1, né? Tá? Então, essa que é o passo de normalização, que não tinha ali no exemplo anterior. Mas olha só, quando você fizer a normalização, você vai ter esses valores aqui, ó. Tá? Então, ponto 152, ponto 152, ponto 248, tá? E assim por diante. Então, a gente quer só esses valores que são valores, né, relativos, né? A gente não quer o valor absoluto, a soma de todos os valores. A gente só quer relativo.
né? É, então, por que que é interessante a gente ter esses valores relativos aí? Por, por causa do número de passos, né? A gente falou aqui no algoritmo, a gente vai escolher o número de passos K, tá? Esse K, ele tá meio assim, meio... A gente ainda não sabe qual que é. Mas talvez você queira falar assim, olha, é, quando... Porque a coisa que é interessante aqui é que esses valores, cada vez que você for atualizando, eles vão o que a gente chama de convergindo, né? Então, assim, no início, a variação é muito grande. Nos primeiros passos de atualização é muito grande. Mas, assim, quando você estiver lá pelo, sei lá, quinto, sexto, sétimo passo, você já vai estar mudando aqui, sei lá, o terceiro ou o quarto dígito depois da vírgula aqui, né? Tá? E aí você pode botar, assim, tipo um critério, assim, de parada. Por exemplo, se o valor aqui o valor normalizado, né? Atualizar menos do que tanto, então pare, sabe? Tipo, atualizar menos do que 0,001, por exemplo, tá? Então pare. Então, você tem um critério de parada bem legal, assim, né? Bem definido, porque você sabe mais ou menos quando parar. Se você não faz a normalização, aí fica complicado de você botar um critério desse de parada aqui, tá? Porque ele só vai aumentando, aumentando, aumentando e você não consegue prever quanto que ele aumenta mais, assim, né? Tá? Então, ó, o que que acontece quando o K, o número de passos, aumenta? É isso que eu estava falando para vocês aqui, ó. Se o K, e aí que tá, ele converge, tá? E aí que vem um negócio legal, porque se o K vai para o infinito, claro que a gente não vai fazer infinitos passos no nosso algoritmo, mas assim, só para vocês entenderem aqui o que que acontece se fosse fazendo isso para sempre, né? Acontece que os valores de hub e autoridades, eles convergem para um limite, tá? Então, no infinito, isso daqui chegaria assim, ó, ponto 199, tipo, quase ponto 2, né? Ponto 2 aqui, ponto 304, ponto 205, tá? Ponto 043, ponto 042, ponto 08. Então, claramente esses caras aqui, ó, 0,08 tá muito longe, ó, 0,42, 0,42 tá muito longe desses daqui, tá? E o legal é que eles convergem para um limite, porque se você pega esse limite e tenta fazer a atualização, aqui também já está, ó, que eu esqueci até de comentar, mas aqui também já tá normalizado os valores aqui dos hubs, tá? Se você faz uma atualização nos valores de limite, você fica na mesma. Você não muda, porque você chegou num limite, tá? E aí, uma coisa interessante é assim, ó. Além disso, a gente pode usar qualquer valor inicial. A gente usou o 1, tá? A gente podia usar qualquer valor inicial que os limites serão o mesmo, tá? Ou seja, quando você for fazendo os passos de, de atualização, você pode jogar quaisquer valores aqui, 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 aqui também, mas você vai fazendo esses passos e eles vão necessariamente meio que se autocorrigindo, né? Caminhando para esse limite aqui, convergindo para esse limite aqui. Isso é muito legal, porque assim, no fundo, não importa quais valores que você usou no início, tá? Eles sempre vão convergir para a mesma coisa, tá? E aí a conclusão que você chega é assim: os valores de hubs e autoridades, eles são uma propriedade intrínseca da estrutura de links da rede, né? Por quê? Porque não importa se você botar lá os valores, você não vai mudar. Aqueles valores de hubs e autoridades sempre vão convergir para a mesma coisa. Então é uma propriedade que está dentro da rede, dentro da estrutura dos links, tá? Isso é legal, porque, tipo assim, dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa confiança a mais de que você está fazendo um algoritmo que faz sentido, que de fato está calculando uma importância das páginas. E não assim uma coisa que tipo, vai depender do valor inicial, ou sei lá o quê. Tá? Então, assim, claro, essa parte a gente não vai fazer essa demonstração formal aí de que ela sempre vai convergindo para um limite e tal, não vamos fazer isso daí, tá? Eu nem sei que técnica que usa para fazer isso daí. Tem que até pensar. Mas lá na seção 14.6, a gente não vai ver aqui, você pode encontrar mais
mais informação disso daí, tá? Então é isso, né? O que a gente viu aqui? O algoritmo, né? Hubs e autoridades, o algoritmo aí que foi desenvolvido pelo John Kleinberg e usado por muitos anos pelo Yahoo, né? Usa-se ainda hoje? Usa-se, mas isso daí vai ser assunto para próxima aula, tá?